Imagine que a única coisa que dá prazer em sua vida é tirar boas notas e ser o primeiro aluno da classe. No entanto, apesar de não se meter em encrencas e nem ter amigos, um certo garoto insiste em lhe incomodar, mas ele não sabia que você sabe se defender muito bem. De um jeito muito estranho, acaba que você estar envolvido nesse ciclo horrível que há em muitas escolas no mundo faz com que crie boas amizades com outros que sofrem do mesmo. E assim, há muitas reviravoltas em sua vida, incluindo perdas que lhe fazem perder o chão. A história inicia com nosso protagonista levantando furioso de sua mesa indo em direção a um colega pronto para acertá-lo com um livro. Em seguida, a cena corta para 13 dias antes desse ocorrido e conhecemos a rotina do principal, que se chama Sieun. A sua vida se baseia em apenas estudar muito, cada minuto que é gasto fora dos livros é tempo perdido. Essa sua dedicação resultou o primeiro lugar na competição interna de matemática de sua escola. No entanto, mesmo sendo praticamente invisível e como Sieun queria que fosse, ele sofria do mal que existe em muitas instituições, que é ser incomodado sem motivo algum por um grupo específico de colegas. Yeonbin podemos dizer que é o líder deste grupo e o garoto não gostou nadinha de quando o protagonista mandou ele tomar cuidado, pois normalmente as vítimas não costumam se impor, contudo Sieun não se deixa intimidar. Antes que uma briga entre os dois começasse, o grupo de atletas da escola aparece na sala atrás de Suho. Acontece que esse menino deu em cima de uma garota que namora o líder dos atletas e claro que os rapazes foram tirar satisfações com ele. Entretanto, eles não contavam que Suho soubesse artes marciais muito bem, inclusive ele lutava antigamente, o que possibilitou que ele lidasse muito bem sozinho com todos os garotos. Mais tarde, em casa, vemos o protagonista conversando com seu pai. O senhor parece muito orgulhoso do sucesso acadêmico de seu filho. Ao que aparenta, os pais de Sieun são separados e o garoto mora com um homem. Já a mãe dele leciona nas aulas gravadas dela. O protagonista aproveita para aprimorar seu conhecimento. E talvez vê-la através de uma tela faz com que a saudade de não a ter por perto diminua. Dessa forma, ser um pai solteiro demanda alguns gastos a mais e como é treinador de um time, o homem passa semanas viajando com um grupo, deixando muitas vezes Sieun mais solitário ainda. No dia seguinte, como de costume, o protagonista chegou bem cedo na escola, contudo, na sala de aula, Sieun acabou se deparando com Suho usando algumas classes como cama. E ele até poderia se importar com seu colega, no entanto, isso gastaria o seu tempo de estudo extra. Mais tarde, vemos o protagonista na educação física e infelizmente Yeonbin não escutou o seu conselho de lhe deixar em paz. O garoto acabou pegando a camiseta de Sieun de esportes e sumindo com ela, fazendo com que o protagonista ficasse apenas com a roupa que estava no corpo suada, o que resultou com piadas vindo do mesmo grupo que causou isso. Suho, como os outros colegas, escutou as piadinhas e diferente do restante, ele mandou que calassem a boca, o que resultou em um silêncio repentino, afinal ninguém esperava por isso. Já no vestiário, um outro conflito foi criado quando Sieun resolveu pedir por um fim por essa situação. Ele foi até Yeonbin falar para que parasse com isso. No entanto, acabou com o garoto pegando o protagonista pelo pescoço e só parando quando o professor chega para perguntar se está tudo bem. Na próxima cena está de noite, Sieun já está em casa e podemos notar que em seu pescoço ficou algumas marcas. O garoto está estudando quando de repente a campainha de sua casa toca e se trata de Suho. Nessa cena descobrimos que o menino trabalha como entregador e acaba indo para a escola logo depois que termina as entregas para não ter que acordar mais tarde e acabar se atrasando para a aula. Assim, estar no local já torna tudo mais fácil. Esse encontro podemos ver como uma coincidência, pois Suho ficou realmente surpreso ao perceber que era Sieun bem na sua frente. No entanto, infelizmente, a comida não era para o protagonista, pois Suho acabou errando o endereço. No dia seguinte, um aluno novo é apresentado à classe e seu nome é Bunso. Em seu primeiro dia, Bunso já pôde perceber que tem algo acontecendo entre Yeonbin e Sieun, pois quase que os dois saem em uma briga novamente. Isso só não aconteceu por Suho ter intervindo sutilmente.
No entanto, à noite vemos Yeonbin com seus amigos em uma balada, e lá, em meio às bebidas e paradas ilícitas que inclusive é seu primo Sode que fornece, Yeonbin tem uma grande ideia de afetar o protagonista de vez, que seria atingindo as notas do garoto, afinal é a única coisa com que ele se importa. Dessa forma, Yeonbin pegou um adesivo com Sode, que ao ser colocado em contato com a pele, deixa a pessoa mais calma, desnorteada e até enjoada. Começa a dar sono, que será perfeito para ser usado no dia do simulado em Seon. Antes de pôr o seu plano em ação, Yeonbin conversa com Bonsó e comenta saber sobre o quanto ele sofria na escola anterior. Dessa maneira, o garoto quer fornecer proteção a Bonsó em troca dele fazer um pequeno favor para ele, que seria colar um adesivo no pescoço do protagonista. Acredito que com medo de passar a ser uma pessoa que sofre nas mãos de Yeonbin, Bonsó acaba aceitando e logo depois que realiza a tarefa, Seon começa a sentir sono, tontura e enjoo, entre outros sintomas. Como o nosso protagonista é esperto, não demora muito para ele perceber que algo foi colado em si. No entanto, nessa altura o simulado já estava com seu tempo esgotado. E para aproveitar os últimos minutos, Seon começa a bater em seu próprio rosto para acordar. Mais tarde, vemos que infelizmente o protagonista acabou errando muito mais questões do que esperava por causa do ocorrido. E em um momento em que perde a cabeça, Seon apenas levanta, pega um livro e vai na direção daqueles que ele tinha certeza que eram os culpados. Então, o protagonista começa a acertar o rosto de Yeonbin com o livro e fura com uma caneta a mão de Tae-hun. Ele só para quando Suho tenta desviar o seu foco e em seguida a professora retorna à sala de aula. Na próxima cena, vemos a professora acompanhando Seon no hospital como sua responsável, já que o pai do protagonista está viajando. Tudo poderia acabar mal para Seon se ele não tivesse coletado as provas da mochila de Yeonbin, onde havia a caixa com analgésico que o garoto mandou colar em si, e como a escola previsivelmente vai abafar o caso, acabou com Yeonbin sendo expulso e Seon saindo impune. Quando o protagonista volta para casa, seu pai já está nela e o homem até o questiona a razão dele estar todo machucado. Entretanto, Seon mente que se machucou na educação física e é claro que o senhor não acredita, mas não tem como ele forçar seu filho a dizer a verdade. No dia seguinte, mesmo sem Yeonbin na escola, o restante do grupo quer fazer um acerto de contas com Seon. No entanto, como o protagonista os tranca no banheiro com ele e com certeza sabe lutar melhor que os dois, acaba que os meninos desistam rapidinho de criar uma briga. Agora, Seon ficou famoso entre seus colegas, no entanto, o garoto não quer nenhuma atenção para si. Na verdade, se ele fosse visível, seria melhor ainda. Dessa forma, o protagonista afasta qualquer um que tenta se aproximar. Enquanto isso, Yeonbin pediu ajuda para seu primo Sode e, disposto a pagar por um serviço, o garoto, que é bem alto para sua idade e forte, aceita dar uma lição em Seon. No dia seguinte, o nosso protagonista se arrepende por ter tentado acertar Suho enquanto ele acalmava a briga do outro dia. Dessa forma, Seon começa a ser mais legal com o garoto, que parece ser uma boa pessoa. Ao mesmo tempo, vemos que Sode, além de vender aquelas paradas ilícitas e se envolver em brigas pagas, o garoto também parece participar de uma coordenação de um site de apostas, que tem o foco em menores de idade e baixa renda. Voltando para o protagonista, Bonsó tenta se desculpar com ele, contudo Seon não aceita e em seguida Yeonbin aparece na saída da escola com o seu primo e os amigos dele. O protagonista é levado por este grupo até um outro local, então pressentindo que algo ia acontecer, Bonsó resolveu pedir ajuda de Suho. Afinal, o garoto sabe lutar muito bem e como Suho não parecia muito disposto, Bonsó fala que vai pagar pelo serviço. Passando para Seon, vemos que ele até sabe lidar com um grupo Lee atacando, mas realmente vira covardia levando em conta só o tamanho de Sode. Então não demora muito para o protagonista estar no chão e Yeonbin tirar vantagens disso. Logo mais, Suho chega para ajudar um possível futuro amigo e depois de ambos os grupos apanhar um dos outros, Sode cansa desse ciclo sem fim. Mas antes de ir embora, Seon fala mais uma vez para Yeonbin deixar essa rixa de lado para o bem dos dois.
Apesar de estarem todos doloridos, acaba que Bonso, Suho e o protagonista vão para um restaurante jantar. Contudo, antes eles ajudam a dona a tocar os pedidos, entregar e limpar o local, já que ela é tia de Suho. Enquanto isso, vemos Sode e seu grupo com quem seria o chefe deles. Esse homem que é nos apresentado seria como o dono das crianças e daquele site de apostas. Como um tremendo golpista, ele vê vantagem na situação que aconteceu mais cedo. Dessa forma, ele quebra o braço de Sode e irá usar a briga para exigir dinheiro do trio, afirmando que o seu melhor funcionário ficou desse jeito por culpa deles. Nos próximos dias, o novo trio de amigos se aproxima cada vez mais e vemos pela primeira vez que o protagonista parece se divertir. Mais tarde, quando ele estava indo para casa, começa a chover. Dessa forma, Seo-eun passa em uma loja de conveniência para comprar um guarda-chuva. No entanto, no local, ele acaba encontrando aquela menina que faz parte do grupo de Sode. E inesperadamente, ela é muito legal com ele. Yoongi é um pouco imprevisível e depois de exigir uma carona no guarda-chuva do protagonista, ela o convida para jantar. No local, a menina acaba passando seu número para Seo-eun, mesmo parecendo que ele não fazia questão de tê-lo. No dia seguinte, na escola, logo depois de juntar os seus pertences, Yoonbin pede para conversar com o protagonista em particular, que só aceita em uma sala com seus amigos presentes. No local, Yoonbin se ajoelha e pede desculpas. Ele implora para Seo-eun o seguir até outro lugar, usando uma desculpa esfarrapada, e nesse momento eu já sentia que boa coisa não era. No fim, o trio seguiu Yoonbin até o estacionamento, onde acabaram encurralados e foram apresentados para Gil-soo, que colocou seu plano de tirar dinheiro deles em ação. Ao longo dos dias, cada um foi percebendo que estavam o seguindo para todo canto, e quanto mais o prazo de dar uma alta quantia se esgotava, mais os meninos se desesperavam. Então, pensando no bem-estar de todos, Bonso, que veio de uma família de influência no país, decide vender um de seus relógios para arrecadar o valor. Enquanto isso, o protagonista conversava com Yoongi, que parecia bem disposta a entregar tudo o que sabia sobre Gil-soo. Afinal, ela não gostava mais da vida que levava e não tinha como simplesmente sair dessa. No último dia de pagamento, Bonso apresenta o valor que foi estipulado para eles pagar. No entanto, os outros dois meninos não querem seguir por esse caminho. Suho quer chamar a polícia e Seo-eun fazer Gil-soo ser preso. Dessa maneira, é combinado entre o trio e Yoongi um jeito de levarem as autoridades até o local, onde há todas as provas de tudo de ilegal que acontece. Primeiro, Suho será levado até lá, então quando estiver no centro de tudo, o garoto vai mandar a localização para Seo-eun, que irá chegar com a polícia. Mas nem tudo ocorre como esperado. Suho, já no carro, é descoberto e Gil-soo só espera eles chegarem em casa para dar um jeito no garoto. Consequentemente, quando Seo-eun e a polícia chegam na casa e que todos ficavam, não há mais provas no local e apenas umas gotas de sangue no chão é encontrado. O que preocupa o protagonista, pois Bonso é o que mais o alertou desse plano e o menino temia de que algo acontecesse com Suho. Afinal, a culpa estaria nas mãos de Seo-eun. Bonso também acabou sendo pego por Gil-soo no caminho. O garoto tentou entregar o dinheiro em troca de Suho, mas no fim, agora os dois se encontravam amarrados no que parecia um parque abandonado. Gil-soo chamou Sode até o parque por acreditar que ele esteja envolvido nesse lance da polícia. Dessa forma, para convencer Sode a aparecer, ele ameaça a vida de um amigo que é muito próximo ao homem e Yoongai. Sode decide ir sozinho ao local para proteger a segurança de sua amiga, que provavelmente também irá sofrer as consequências. No entanto, Yoongai o segue sem ele saber e compartilhando a sua localização com o protagonista, o garoto passa a saber onde os seus amigos estão. Assim que Sode chega, Gil-soo passa a descontar toda a sua raiva no garoto e em seguida pega um dos adolescentes para acabar com o serviço. Afinal, como ainda não é maior de idade, a polícia não irá o prender. Suho foi o escolhido para ser o primeiro ferido. No entanto, logo Sode volta a reagir e começa a lutar contra Gil-soo. Como Sode é um cara alto e forte, os capangas de Gil-soo hesitam de ir contra ele, mas acabam indo para cima de Yoongai. Não demora muito para o protagonista aparecer, contudo, como a polícia acabou não indo atender o seu chamado, ele teve a ideia de pôr o som de viatura em seu celular e escondê-lo para ganhar tempo. Assim, Gil-soo sai correndo com seus
seus capangas enquanto Seon desamarra os seus amigos. Logo mais, o grupo de Gil-soo volta a perceber que era mentira e começam a lutar contra o trio. O protagonista acaba levando um corte em seu rosto, mas antes que as coisas piorassem, de fato a polícia apareceu. Claro que Gil-soo acharia uma maneira de tentar fugir, mesmo que signifique deixar o seu grupo para trás. Entretanto, Seon não o deixaria escapar tão fácil assim e saiu correndo atrás do homem. Assim que ele chega, por estar muito cansado e não ser uma pessoa muito ativa, não demora muito para Gil-soo o pôr no chão. Entretanto, logo mais apareceu Suho, então os dois juntos conseguem deter Gil-soo. Só D até poderia ter fugido e assim não iria sofrer acusações por ter sido um dos aliados de Gil-soo. No entanto, o homem decidiu ficar e pagar pelas coisas erradas que fez. Na delegacia, Seon e Bong-soo foram informados que não precisam depor, mas era necessário que mantivessem o ocorrido em segredo até de suas famílias. Logo que o protagonista vai embora, vemos Bong-soo chateado com o que parece ser o investigador e ele comenta que implorou para que o homem não contasse para o seu pai, contudo parece que é tarde demais. Bong-soo é filho de um deputado, dessa forma a autoridade exigiu que o seu filho retribuísse o tratamento que recebeu de Gil-soo ao homem. Mas acontece que Bong-soo acaba não querendo ser violento e é o investigador quem faz o trabalho. Enquanto isso, Suho recebe a visita do protagonista no hospital. Ele está acompanhado de Yoon-gai, que agora passou a fazer parte do grupo e irá ficar um bom tempo hospedada com Suho. Voltando a Bong-soo, em sua casa, o garoto sofre as consequências por seu pai, por ter se envolvido em encrencas e também não ter feito Gil-soo sofrer por seus próprios punhos. E nessa hora, eu tive bastante aflição ao assistir essa cena. No dia seguinte, Bong-soo percebeu que na escola o trio passou a ser visto como os caras legais e até que o garoto gostou desta fama. No entanto, não foi apenas isso que mudou, agora Yoon-gai está sendo convidada para o encontro dos meninos e Bong-soo está cada vez mais irritado com isso. Ou podemos imaginar também que talvez ele esteja com ciúmes. À noite, o protagonista janta com a sua mãe e, como de costume, ela não parece prestar muita atenção nas coisas que ele diz. Na próxima cena, o quarteto está em um karaokê, e quando Bong-soo sai para buscar algumas bebidas, alguns garotos da sua antiga escola acabam o avistando, mas ao invés de Bong-soo os cumprimentar, ele se esconde. Bong-soo acabou deixando seu celular na sala em que seus amigos estavam e Yoon-gai acabou atendendo enquanto o garoto não voltava. Se trata daqueles garotos e como ela não podia imaginar que haveria algum problema, Yoon-gai acabou falando o número da sala em que estavam. Logo que Bong-soo volta, ele briga com Yoon-gai, fazendo com que a menina vá embora e Suho também. Dessa forma, somente o protagonista estava presente com Bong-soo quando os garotos apareceram e de cara Seon percebeu que algo estava errado. Ao passar dos dias, Bong-soo foi ficando cada vez mais violento e como até os seus amigos começaram a pedir para ele maneirar, o garoto se trancou por alguns dias em seu quarto. Enquanto isso, Suho começou a ensinar Seon a lutar e se defender melhor. Depois de alguns dias, a dupla decidiu ir à casa de Bong-soo e foram bem recepcionados. No local, descobrimos que na verdade Bong-soo é adotado. O deputado decidiu fazer isso quando entrou na política como uma jogada de marketing. Logo, Seon pergunta se Bong-soo está desse jeito por causa dos garotos do outro dia e nesse momento Bong-soo conta sobre tudo que sofreu nas mãos deles. Então Suho diz que irá fazer essas pessoas pedirem desculpas para ele, assim Bong-soo liga para marcar um encontro no karaokê novamente. No local, depois de Suho mostrar que não é pouca coisa, os garotos pedem desculpas, no entanto Bong-soo começa a se passar e falar que quer bater neles. Suho impede que o seu amigo faça alguma besteira, afinal ele percebe o quão fora de si Bong-soo está. E isso faz com que o garoto mimado acabe brigando com seu próprio amigo. Dessa forma, Bong-soo sai caminhando pelas ruas sozinho, e como o outro grupo quer um acerto de contas, eles vão atrás do filho do deputado. A sorte de Bong-soo é que ele encontra os colegas de sua nova escola que não são muito fãs dos riquinhos da escola particular. Sendo assim, eles cumprem a vontade de Bong-soo
Só de acabarem com os meninos. Depois de tirarem dinheiro dos riquinhos, os colegas de Bom Só o convidam para beberem e assim ele passa a noite em uma boate. E como sabemos que Bom Só tem dinheiro, seus colegas acabam se aproveitando disso para virarem amigos dele. Afinal, agora Bom Só paga tudo, ele praticamente compra a amizade deles. No dia seguinte, Seon repara que Bom Só está muito diferente, mas como o garoto passa a ignorá-lo, não há muito o que se fazer. Bom Só continua indo nas baladas com seus colegas e como os garotos são amigos de Yeonbin, eventualmente eles acabam se encontrando. Bom Só acaba conhecendo Woo Young em uma das noites. Esse garoto é lutador profissional e quando ele lutou contra Suho, acabou perdendo. Contudo, Woo Young tem certeza que depois de seus últimos treinos ele irá vencer na próxima. Nos dias seguintes, Bom Só começa a não seguir as regras da escola e depois de furar a fila do refeitório, Suho se indispôs com ele e digo que foi com razão. Então, como Bom Só se sentiu humilhado, ele se ofereceu a pagar alguém para dar um jeito em Suho e o escolhido foi Woo Young. Contudo, com medo de que mesmo Woo Young sendo lutador profissional agora, de que ele perca novamente, Bom Só pede para seus colegas darem um jeitinho de Suho se machucar antes da luta. Que na verdade ele não sabe ainda de que vai acontecer. De qualquer maneira, após cortarem os freios da moto de Suho, o garoto acaba se acidentando e indo parar no hospital. Por mais que Suho não tenha visto Bom Só fazendo algo, ele sabe que o acidente foi culpa do garoto. Dessa forma, no dia seguinte ele deixa bem claro para Bom Só o esquecer. No entanto, Bom Só mantém a ideia de Woo Young dar um jeito em seu ex-amigo e como Suho passa a ignorar as mensagens dele. No dia da armadilha, que inclusive é o mesmo dia do aniversário dele, Bom Só acaba atraindo Yongai até o local e a pegando, pois assim Suho irá se obrigar a ir até lá. Contudo, quem acaba vendo as mensagens no celular de Suho é o protagonista e como Seon quer apenas dar um basta nisso tudo para voltar a comemorar com seu amigo, ele decide desligar o celular de Suho e ir ao local sozinho, sem que seu melhor amigo saiba de tudo o que está acontecendo. Assim que chega, Seon já se prepara para a briga, antes ele até tenta fugir com Yongai, mas acaba ficando para trás para que a sua amiga busque ajuda. Seon nem tem chance contra Woo Young, como Yeonbin estava no local, ele aproveita a chance para terminar a sua vingança. Bom Só até tenta fazer os garotos pararem, afinal ele não tem nada contra o protagonista, mas os seus pedidos não adiantam nada e no fim vemos Seon sendo levado por uma ambulância. Enquanto é socorrido, o protagonista pede para Yongai não falar nada para Suho, pois ele sabe que o seu melhor amigo irá atrás de Bom Só e Seon não quer ver mais ninguém machucado. Dessa forma, ele também liga para Bom Só e pede para os garotos deixarem em paz. Apesar do protagonista não ter denunciado Bom Só, o ocorrido chegou aos ouvidos do deputado, que logo passou a tarefa para os seus homens encontrarem uma escola fora do país para ele. Nos dias seguintes, Suho sabia que algo havia acontecido. Desde o seu aniversário, ele não tinha mais notícias de seu melhor amigo e além dele faltar à escola, algo que nunca acontecia, Bom Só também deixou de ir às aulas. Então, Suho passou a seguir o novo grupo de amigos de Bom Só e não demorou muito para os meninos deixarem escapar o que aconteceu. Logo depois, ele foi até Yongai, que o pediu para deixar toda a história de lado, afinal é o que Seon também quer. No entanto, o próximo que Suho visitou foi o seu melhor amigo. Em relação ao protagonista, Suho fingiu não saber sobre o ocorrido e nem questionou os ferimentos de Seon, apenas o cumprimentou e perguntou se no dia seguinte ele ia para as provas finais na escola, então logo se despediu e foi embora. Enquanto isso, Bom Só sofria as penalidades pelas mãos de seu pai pelo que fez ao seu amigo, mas não parece que o garoto sentiu algo que o fizesse mudar de ideia. Pois antes de pegar o avião para ir para outro país, Suho pediu para o encontrar e novamente Bom Só chamou aqueles que já tinham machucado Seon. Em relação a essa luta, ela tem cenas bem fortes e muito bem produzidas, tanto que teve momentos que eu não conseguia ficar olhando para a tela e Suho praticamente ganhou de Woo Young.
Mas quando os outros meninos começaram a interferir e o derrubaram no chão, Boonsal aproveitou a chance para chamar eles para dentro do ringue, sendo covarde, Suho ficou tentando se proteger até parar de respirar. Logo que o crime foi constatado, claro que o deputado deu um jeito para que nada vazasse. Os seus homens cuidaram de tudo, mas Suho nunca mais iria voltar a ter a vida de antes, e olha, eu chorei muito nessa cena. A história contada para o protagonista e a família de Suho é que ele estava malhando com seus colegas, aqueles que ele nem ao menos se dava bem, e simplesmente desmaiou. Claro que quando o protagonista escutou isso, não acreditou em nenhuma palavra. Dessa forma, ele foi correndo ao hospital em que Suho estava sendo tratado. Suho nunca mais vai acordar. Ao ver o seu amigo sobrevivendo por várias máquinas com a sua avó do lado, fez Seon ganhar forças para ir atrás de vingança. Yeonbin foi o primeiro de sua lista e o garoto até chegou a entregar uma prova crucial para o protagonista, o vídeo onde colocava todos na cena do crime. Depois, Seon visitou Woo-young e nesta, o protagonista se feriu bastante. No entanto, Woo-young talvez nunca mais volte a andar. Em seguida, seus colegas receberam o que mereciam e para Boonsal, Seon falou que tinha implorado para ele os deixar em paz. Então, questionou a razão dele ter feito tudo isso, mas nem Boonsal sabe o motivo de ter ido tão longe, e é essa a sua resposta. No fim das contas, Boonsal foi estudar no exterior e Yoon-gae assumiu a culpa por tudo e depois sumiu, mas de vez em quando ela visita Suho e a sua família. O deputado quis mandar o protagonista para um reformatório, contudo, com o vídeo que Seon conseguiu, ele apenas teve que mudar de escola, o que também foi uma tarefa difícil, pois o político tratou de nenhuma instituição da cidade o aceitar. A nova escola do protagonista é bem inferior comparada à sua antiga e logo que ele chega, o ciclo se repete. Um grupo específico começa a incomodar, mas será que Seon irá deixar para lá dessa vez? O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!